Sim, bom, nós deixamos 3 cópias no Vaticano, né? As cópias no sentido de provocar a possibilidade de uma interlocução, né? Cópias de estudo, quer dizer, tem relatórios preparados para demonstrar, tentar demonstrar que algo não vai bem, no sentido da judicialização em alguns países, em particular a Argentina, Equador e Brasil, né? A similitude dos procedimentos de persecução penal e combate à corrupção. Nós levamos documentos, portanto, recentes e muito bem fundamentados a respeito desses processos muito similares. Também levamos artigos de opinião produzidos para o relatório, que ficou com quase 1.000 páginas, então muitos artigos de opinião que saíram agora num livro que nós estamos produzindo chamado Guerras Jurídicas da América Latina, com base nessa ideia do lawfare, e também levamos documentos, inclusive das Forças Armadas dos Estados Unidos, que explicam por que o direito passou a ser importante no uso da guerra. Né? Por que hoje em dia, na economia da guerra, na economia de atingir do esforço de guerra, né, que é próprio do direito de guerra, em diálogo com o direito internacional humanitário, que é uma disciplina que eu leciono na universidade, por que isso passou a ser importante? E é possível até defender, inclusive com base na economia da guerra e na economia de vidas, que o direito seja usado para fins de guerra. Só que nós não estamos em guerra, né? Então a gente começa a perceber que algo muito estranho está acontecendo. Alguns autores russos, chineses, têm contribuído com esse debate. A ideia de guerras híbridas que tem acontecido, a hipótese deles é o que tem acontecido no Oriente Médio, as primaveras árabes, as revoluções brandas, né, a troca de regimes sem pegarem armas. Então, será que isso está acontecendo no Brasil? Será que isso está acontecendo na América Latina? Será que nós estamos tendo trocas de regimes sem pegarem armas? Então, se a gente lembrar o país antes de 2016, sem entrar no mérito da vontade ou da preferência política de quem quer que seja, né? Um modelo de Estado, um modelo de economia, um modelo social de proteção, né? O conteúdo nacional, tudo isso, e o que nós temos hoje e o que nós teremos adiante, né? Pela promessa do que vem sendo aos poucos deslindado pelo próprio Jair Bolsonaro e sua equipe de ministros. Então, há uma troca, sem dúvida nenhuma, completa da maior parte dos setores do que vinha sendo o Brasil antes de 2016 e agora adiante. Então, isso no Brasil, na Argentina eles identificam vários fenômenos também, no Equador a mesma coisa, e em outros países também. Sobretudo, violação e criminalização de defensores de direitos humanos, e defensores políticos, e defensores sociais e ambientais. Então, e líderes indígenas, líderes do campo, da cidade, líderes por moradia, etc. Então, claro que isso tudo é preocupante. O Papa está super antenado a tudo isso. Ele vem falando nas homilias sobre isso. No caso da judicialização, ele falou, eu sempre referencio a homilia de 17 de maio, que é a mais importante, que fala dos processos de judicialização combinados com a mediatização, né, que deixam a pessoa sem saída, praticamente execrada na sua imagem, e que podem levar, quer dizer, uma abreviação que ele faz, a um golpe de Estado. Nas palavras dele, né? Então, claro, ele está atento, ele não falou nada, ele não conhece o material, nós levamos a ele, eu não sei qual é a opinião dele sobre o que nós informamos. Né? E talvez, como líder político e chefe de Estado, ele nada possa dizer a respeito disso. Mas é, obviamente, alguém que, dentro do conjunto hoje de lideranças políticas com rango mundial, com capacidade de dizer ao mundo, ele é um dos principais que tem sensibilidade em direitos humanos, isso não há dúvida nenhuma. Né? Sejamos ou não sejamos cristãos, ou de qualquer matriz religiosa, com a espiritualidade que nos compõe. Isso é possível de identificar e honestamente admitir. Então é isso, quer dizer, ele abre esse espaço e nós somos bastante responsáveis, fomos bastante responsáveis ao afirmar e ao sugerir e ao enfim, contar com o apoio dele, né? Com muita responsabilidade, porque a gente sabe que é muito triste o que está acontecendo no nosso país. E ninguém é contra o combate à corrupção, de modo que a corrupção tem que ser usada para aquilo que... o combate à corrupção tem que ser usado para o seu fim, que é combater os processos, né?
mas não eventualmente fazer em desfavor da própria economia do Estado ou em desfavor de pessoas, direitos individuais. Isso é inadmissível. Menos ainda quando isso significa questões mais complicadas como bloqueio democrático, perseguição a líderes que podem eventualmente significar uma comoção nacional, como foi no caso do Lula, isso é evidente, né? Impossibilidade de disputar as eleições, isso é uma fratura que o Brasil vai ter que trabalhar ao longo da sua história, não tem como sanar de uma hora para outra, né?